não podemos abrir mão do que é o valor da advocacia, que é atuar sempre em favor de qualquer pessoa, não importa qual seja o julgamento, não importa o que estão falando lá fora. Eu já fiz júri em que a vítima tinha perdido a ponta dos dedos tentando fugir do criminoso. Era um crime de estupro com tentativa de homicídio. Aí foi a júri por causa da tentativa de homicídio. E a vítima havia perdido a ponta dos dedos tentando fugir do acusado. E isso foi a júri com uma grande repercussão, muitos xingamentos, todo mundo querendo matar o réu lá no dia do júri, todo mundo cercando o fórum. E eu tive que fazer a defesa, porque se eu fizesse uma defesa mole, fraca, se eu começasse a questionar, eu estaria errando. E isso não pode acontecer. O advogado, por mais que ele discorde do crime, o advogado não concorda com a prática do crime, óbvio. Eu não concordo com a prática nem, sei lá, de uma injúria. O advogado não concorda com isso, mas ele concorda por obrigação, por dever moral do advogado, dever ético, ele deve concordar com o contraditório e a ampla defesa para todo mundo. Porque se você começa a fugir disso, você é advogado só quando você está no processo. Depois, saiu do processo, não estão te pagando, você não está atuando naquele processo, aí você é o cara que vai postar nas redes sociais falando que todos os presos da Lava Jato têm que morrer, que pena que aquela rebelião não deu mais mortes e tal. E não pode ser assim. Ou você é advogado 100% do seu tempo, ou você não é advogado. Você está advogado nos processos em que você está atuando durante a sua atuação. E provavelmente, se é esse o caso, depois, quando você termina a sua atuação, quando vai para casa, você está pensando: caramba, eu defendi aquele sujeito que está sendo acusado por roubo, que invadiu a loja com arma, botou arma na cabeça de não sei quem. Só que não se trata de defender que aquele crime está correto, que aquele crime foi bonito, foi bom. Não é nada disso. É a defesa do sujeito que está ali, para que, se ele for condenado, que seja por uma pena justa. Ou, se não tiver provas, mesmo que ele tenha praticado o crime, que ele seja absolvido. Ah, mas isso é errado, isso é moralmente errado. Pelo contrário, nós fizemos um pacto social de cumprir a Constituição. Nós temos a Constituição para cuidar da vida dos brasileiros. E nesse ponto, a Constituição fala em devido processo legal, contraditório, ampla defesa, fala em presunção de inocência. E se a acusação não consegue provar que o sujeito é culpado, então, pelas regras do jogo, que todo mundo concorda previamente, ele deve ser absolvido. Ah, mas eu sei que ele é culpado, eu tenho uma prova aqui que foi obtida ilicitamente. A prova ilícita não vale, está na Constituição, é a regra do jogo. Não dá para fazer esses questionamentos quanto ao que realmente aconteceu. A gente tem que trabalhar o tempo todo com a regra do jogo. E a regra do jogo é presunção de inocência. Mesmo que tenha praticado o crime, mas não tendo prova, deve ser absolvido. Mesmo tendo praticado o crime, mas tendo apenas prova ilícita, essa prova ilícita deve ser anulada, desentranhada e deve ser absolvido ou trancado o processo.